Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, 10 de julho de 2012. Estamos aqui na presença do Nelson Lameiro Cardoso, coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, também com a Sirlene Kenny, enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Antes da gente entrar no assunto que vamos abordar, é bem verdade, e obviamente que estaremos abordando sobre a gripe A, o H1N1, mas a gente quer deixar bem claro que a gente não quer fazer nenhum tipo de alarme, não queremos fazer nenhum tipo de dar proporções maior do que o problema já está, acima de tudo. A gente quer alertar as pessoas com essa entrevista da importância dos grupos prioritários de buscar vacinação, da importância das pessoas redobrar o cuidado e entre outros aspectos que estaremos abordando. Seu Nelson, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Seu Nelson, deixa eu começar por uma pergunta antes de passar a palavra para a Sirlene. Sim. O que é verdade e o que é mito? Qual é a realidade de Teutônia hoje com relação à gripe A? Bom, nós temos hoje pessoas que foram coletadas para diagnóstico de H1N1, 10 pessoas. Dessas, 6 deram positivo, 3 negativo e 1 está em espera. Esse é o quadro geral de pessoas com sintomas de H1N1 que foram coletados amostras e mandados para o laboratório. E temos 95 até o dia 9/7, 95 pessoas que estão tomando Tamiflu, as quais essas não foram encaminhadas então para o laboratório, né? O Tamiflu, só para deixar claro, é o medicamento, é o antiviral utilizado no combate à gripe A. A gripe A, exatamente. Sirlene, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, ouvintes também. Sirlene, você como enfermeira da Vigilância Epidemiológica, esse dado que o seu Nelson nos trouxe agora, ele está em que status, mais ou menos? Ele é um dado preocupante, que vocês estão atentos, acima de tudo, obviamente que é preocupante, mas em que momento a gente pode dizer que esse dado ele é muito relevante ou está sendo trabalhado como dentro da expectativa até do vírus aqui em Teutônia? Na realidade, na situação da gripe A, o primeiro caso que surge, ele gera uma grande, como é que eu vou dizer, Nelson, pode me ajudar, né? Na realidade, ele mobiliza toda uma equipe, né? Ele mobiliza a equipe do hospital, mobiliza a equipe da vigilância, porque quando aparece o primeiro caso, é porque, assim, não, tem mais casos circulando. Então, assim, então a tendência, na realidade, é o aumento dos casos. Então, assim, o que a gente vê pela tabela feita, que tem-se uma crescente do número de casos atendidos no hospital e na unidade básica. Então, assim, na realidade, a gente sempre está nessa questão de observar e acompanhar a questão do número dos casos registrados, né? E a partir de que momento que ele pode ser considerado de fato uma epidemia, pode ser considerado um problema mais grave do que já está o quadro, assim, dentro de um município com 27 mil habitantes, que nem tem, como tem Teutônia? A partir de que momento pode ser considerado de fato uma epidemia, seu Nelson? Olha, o momento que ele tem 2 casos, a gente já começa a trabalhar, um caso já se começa a trabalhar a questão transmissibilidade, né? Porque se ele apareceu no município, uma pessoa, a gente já vai atrás para saber onde é que se ela viajou, né? Mas daquele momento em diante o vírus está presente no município e medidas preventivas a partir de então se iniciam. É importante falar. E ali dizendo então o que se considera uma situação de epidemia quando se verifica que em todos os bairros ocorre o vírus, né? Então a gente já se considera isso um caso epidemiológico, de epidemia. Exatamente. Sirlene, quais são as características? Qual é hoje a principal diferença de nós tratarmos uma gripe tradicional, a gripe sazonal, que que aparece inclusive no inverno, geralmente? Tem pessoas que têm mais suscetibilidade em troca de temperatura, né? Como distinguir uma gripe sazonal da gripe H1N1, a gripe A? Na realidade, assim, as duas gripes, elas têm os sintomas muito parecidos. O que difere, assim, é o aparecimento muito rápido da temperatura acima de 38 graus. Então, assim, além da temperatura ainda pode ter falta de ar, dor de cabeça, dor nas articulações, dores musculares, acompanhados ou não de dor na garganta e problemas como diarreia e vômito. Então, elas se confundem muito. O que a gente, assim, o que chama muita atenção é aquela temperatura. O paciente não tem, de uma hora para outra, tem uma temperatura elevada, né? O que fazer para não acabar
acabar fazendo com que as pessoas que passam por um resfriado ou por uma gripe sazonal, repito, não acabam confundindo e tendo uma procura a mais para os nossos postos de saúde, achando que é a gripe A, por exemplo. Qual é o sintoma característico além da febre que a gente poderia destacar e qual é que é o meio de detecção justamente da gripe H1N1? É exame laboratorial, exame de sangue que é feito. Ou o vínculo epidemiológico que a gente chama, que é aqueles sintomas que são característicos da própria doença. Então, assim, se a pessoa tem febre superior a 38 graus, persistente, falta de ar, piora desses sintomas, o que a gente orienta até que ela procure assistência médica para fazer o diagnóstico. Porque muitas vezes as pessoas ficam em casa, ficam se automedicando, né, Nelson? E aí acabam mascarando os sintomas e quando realmente está assim num estágio mais avançado e vão procurar atendimento, às vezes a doença ela já se agravou. Então, até porque para o início do Tamiflu é até 48 horas após o início dos sintomas. Então, também se tem esse período para iniciar. Então, a gente pede, assim, que pessoas têm sintomas que elas procurem atendimento para que sejam medicadas no tempo, no período hábil, né? Justamente, eu acho que essa caracterização, né, que deve ser a principal ponto de apoio das pessoas, que elas não se automediquem em casa, que elas possam reconhecer esses sintomas, possam identificar esse sintoma e buscar uma ajuda médica. Mas, seu Nelson, falando ainda na parte de prevenção, a vacina hoje está disponível para os grupos prioritários ainda em Teutônia? Veio para a região, vieram 30 mil novos kits de vacina, né? Os grupos prioritários ainda tem vacina em Teutônia? Ainda tem vacina para os grupos prioritários, sim. Esses grupos prioritários para a gente refazer são gestantes, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com 60 anos ou mais, ou pacientes crônicos com comprovação da doença, então, né? Para quem não está nesses grupos prioritários, qual é que é a dica que a gente pode dar para fazer a prevenção? Quais são as dicas que a gente pode passar aos nossos ouvintes para que se previna justamente a circulação desse vírus? As medidas de precaução básicas são higienizar as mãos com água e sabão antes das refeições, antes de tocar os olhos, boca, nariz, após tossir, espirrar ou ir ao banheiro. Evitar tocar os olhos, nariz e boca após contato com superfícies, né? Isso aí, a pessoa está num ônibus, abre um trinque de uma porta, né? E dá uma coceirinha, coça os olhos, né? E pronto, ali já pode ter se contaminado, né? Proteger com lenços, preferencialmente descartáveis, a boca e nariz ao tossir ou espirrar, para evitar a disseminação de gotículas e secreções. Na impossibilidade de usar os lenços, recomenda-se que espirre no braço, né? No cotovelo, assim, por exemplo, né? Os indivíduos com síndrome gripal devem evitar entrar em contato com outras pessoas suscetíveis, né? Por exemplo, pessoas com baixa imunidade, né? Com problemas já de saúde. Indivíduos com síndrome gripal devem evitar aglomerações em ambientes fechados, né? Isso é muito importante, né? Que se ela sabe que ela está gripada, né? Ela não vai em locais fechados, em locais onde tem reuniões, né? E mais pessoas, que ela fique em casa, né? Pessoa gripada, ela tem que ficar em casa pelo menos aquele período de 7 dias, né? Que é recomendado, e sendo medicado por um médico, né? Manter os ambientes ventilados, né? Um ambiente onde ela se encontra ventilado, e também a população em geral, né? Nunca ficar em local fechado, ventilar o máximo que der. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas, objetos de uso pessoal, utilizar alimentação balanceada e aumentar a ingestão de líquido. Então, seriam essas as medidas básicas. Mas essencialmente a pessoa tem que se lembrar sempre de lavar as mãos. Isso evita um monte de doenças, não só essa, muitas outras, né? E principalmente agora, nesse momento, lavar as mãos, não tendo como lavar as mãos, faça uso de álcool gel. Só um detalhe, o álcool gel tem que ser de uso tópico, não pode ser usado aquele álcool gel para uso em superfície, tem diferenças, né? Exatamente.
Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu agora. A gripe comum, ela pode evoluir para uma gripe A, ou as características, na verdade, a pessoa que tem gripe A fica bastante identificado como H1N1, e a outra gripe, que é a sazonal, ela fica numa outra característica. Embora a gente já tenha falado que elas são bastante semelhantes, mas quem tem seguido, por exemplo, quem todo inverno fica gripado, fica resfriado, pode evoluir para a gripe H1N1, ou é o vírus específico dessa outra gripe? As duas, tanto a sazonal como a H1N1, são vírus específicos, mas isso não quer dizer que uma pessoa que tenha se contaminado com o vírus da sazonal não possa se contaminar com a H1N1, até porque ela está mais debilitada, até por causa da própria doença. Se ela se expor ao risco, ela pode se contaminar, e o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho a gripe A, eu poderia me contaminar também com uma sazonal, né, Nelson? Isso não, se eu me expor à situação, se eu não tomar os devidos cuidados, eu corro o risco, sim, né? Exatamente. E falando ainda sobre a vacina ela tem algumas restrições com relação a quem é alérgico a ovo, é isso? Correto. E a função também de qual é o período que ela começa a surtir efeito. Por exemplo, a pessoa acha que vai vacinar hoje e já não vai mais estar suscetível à gripe amanhã, já no mesmo dia? Na realidade, sim, ela começa a fazer efeito de 15 a 20 dias após a aplicação. Por isso é importante que as pessoas mantenham essas medidas gerais de prevenção, não achando assim que eu fiz a vacina hoje e amanhã ou logo depois eu estou imune. Não, tem pessoas que dizem, até principalmente as pessoas mais idosas, que logo depois de feita a vacina acabam tendo um quadro de gripe. Isso é verdade ou isso é mito também? Logo depois é pura coincidência? Na realidade, sim, isso não, se for logo em seguida, como a vacina começa a fazer 15 a 20 dias o efeito, não teria vínculo nenhum com a vacina. Mas assim, muitas vezes as pessoas, até por falta de conhecimento, acabam associando, né, a tal da gripe, né, em relação à vacina, então. Também. E também confunde muito o gripe com resfriado, também, né? Exatamente. A confusão da gripe com o resfriado, na verdade, são 3 quadros, né? O resfriado, a gripe sazonal e a gripe H1N1. Muito bem, gente, 9 minutos faltam, 8 minutos agora faltando para as 8 horas. Nós queremos agradecer o Nelson. Então, a recomendação final, tanto do seu Nelson como da Sirlene, é o cuidado, evitar ambientes fechados, fazer a higienização com álcool, lavar as mãos. É isso, Nelson? Exato. Seguindo esses cuidados, muito dificilmente a pessoa vai pegar a gripe, né? Se alimentar bem, evitar aquelas ambientes onde há muitas pessoas, né, reuniões, festas, né? É bom nessa época aqui a pessoa se ficar mais por casa, em ambiente mais seguro, né? Exatamente. Seu Nelson, obrigado pela sua participação aqui conosco. Sirlene, obrigado também. Tenha um bom dia.